Cartridge. Se você quiser aceitar todas as pessoas aí, pode aceitar? Pode aceitar. Já entraram. Não. Não. Boa. Pode. Não, é mais perguntar pro pessoal do webinar se eles estão ouvindo. E daí a gente já pode iniciar. Então. Estou guardando a resposta do chat, tá? Daí ele já pode iniciar. Tem alguém vendo do lado da plateia? A Fernanda tá ouvindo, eu acho. Boa. Boa. Ótimo. Já podemos começar. Estamos ouvindo aqui. Ótimo. Boa. Bom, prazer receber vocês aqui no nosso Innovation Center, né, que já tiveram a chance de conhecer as soluções, algumas de outras indústrias, mas que a gente pode adaptar também para RH. Então, muito bom ter a casa cheia aqui de pessoas que compartilham dos nossos desafios. Tem aqui a Carla e a Tassi, que também são líderes aqui do nosso time de RH América Latina. Então, vamos torcer para a gente aprender junto aqui hoje, né? Um prazer receber Marcelo e Antônio. Vou pedir para vocês se apresentarem. Eu sou a Dani Flotaro, liderava Cultura e Inclusão aqui na Oracle, antiga Diversidade e Inclusão, estou aqui há 7 anos. E aí, ainda no propósito de inclusão, comecei a perceber o quanto a gente pode incluir mais pessoas nessa nova era da inteligência artificial, se a gente fizer de maneira intencional essa, a gente chama de alfabetização em AI, prontidão para AI, é um mix de tudo, mas como é que internamente nós, como profissionais de RH, nas nossas empresas, podemos acelerar essa adoção do nosso próprio time, essa reinvenção de perfil do nosso próprio time, porque a gente vai passar por essa provocação, por esse teste. Como é que a gente vai ser, como é que nós vamos ser profissionais de RH como AI, como nosso funcionário? A gente foi numa conferência muito interessante e tinha um slide que me chamou muita atenção em abril desse ano, e dizia assim: somos a última geração de profissionais de RH que vão gerenciar somente humanos. As próximas vão só gerenciar humanos e a gente, e robôs, ou tudo isso que a gente viu aqui. Então, como é que a gente se prepara para isso? Que skills a gente tem hoje que a gente não vai precisar mais e que skills a gente não tem e vai precisar? Então, assim, nessa pegada de reinvenção do próprio RH, e como a gente habilita a reinvenção de todos os outros cargos e funções da empresa, a gente pensou, vamos falar um pouquinho disso? O que já está acontecendo? Porque acho que tem muitas discussões sobre o que vem pela frente, as possibilidades, mas o que já está acontecendo? Como é que as empresas já estão implementando? Como é que essas competências já estão mudando? E como é que vocês, que são profissionais de RH, podem liderar isso já na prática? Eu brinco muito, né? As pessoas falam, o que eu estudo em AI? Não importa o que você estuda, importa o que você faz por IA. Mais importante do que estudar é o que você está fazendo, está dando certo, está dando errado. Então, a maneira como cada pessoa vai estudar, ou vai aprender, ou vai usar a inteligência artificial, está muito mais na atitude. Não sei se vocês aqui têm filho, tem uma filha adolescente, que ela já não faz pergunta para o Google, ela até julga a pessoa que usa o Google. Você não usa Google? Então, assim, ela pergunta e aí, mas ela não tem repertório para saber se aquela informação que tá, é boa. Assim como ela também não tem no Google para saber se é verdade ou mentira, né? Então, como é que a gente ajuda os nossos times a terem esse princípio, usar as ferramentas? Como é que a gente pressiona, como RH, as nossas empresas para disponibilizar ferramentas que são seguras, né? Que são importantes para o dia a dia, mas que fazem parte ali do nosso conteúdo interno. Porque também saiu um resultado recente de um estudo do MIT falando que 95% dos projetos de AI não têm eficiência, não traz resultado direto.
E a principal causa é que as pessoas diziam que não tinha correlação com o dia a dia delas. Então, se não tem correlação com o meu dia a dia, se eu pergunto lá no chat, que a gente usa aqui internamente, uma informação interna, e ele não me traz, eu deixo de usar. Então, como é que a gente faz para que isso seja realmente o dia a dia das pessoas, né? E que elas não se sintam ameaçadas, que elas se sintam potencializadas. A gente vai contar um pouquinho das experiências que a gente fez aqui, mas queria passar a bola aí para o Antônio e para o Marcelo se apresentarem, para depois a gente começar a nossa conversa. Vamos lá. Bom dia a todos. Eu sou Marcelo Corpelo. Gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Trabalho na TIM, a líder de 5G do Brasil. Já estou lá na empresa há mais de 20 anos. Construí minha carreira muito na área de remuneração, planejamento de RH, mas já atuei em vários outros subsistemas. E estou, junto com a nossa equipe, hoje atuando nesse desafio que é impulsionar a adoção e o benefício da IA na nossa organização. Vai ser um prazer participar dessa conversa aqui e contribuir para essa discussão super importante no contexto atual. Bom dia, obrigado pelo convite, foi ótimo. Essa discussão será, com certeza, incrível. Bom, eu sou Antônio Catarino, executivo de RH e depois transformação e tecnologia, mais de 30 anos de experiência. E nos últimos 2 meses, eu decidi focar um pouco no mestrado e doutorado da GV e, obviamente, conselho de empresas, exatamente para fazer esse mergulho na inteligência artificial, que eu acho que é o tema que mais está gerando relevância e está precisando de bastante discussão. Então, por isso que eu acabei fazendo essa transição para mergulhar nesse assunto. Então, por isso que a gente está aqui também. Obrigado. Muito bom. Vamos precisar do microfone aqui para o pessoal que está assistindo. Foi? Tá bom. Vamos lá, vamos começar a esquentar aqui nossa discussão. Para baixo. Não rolou. Vai lá. Vamos começar do começo. Como é que vocês têm visto o papel do RH nessa adaptação toda dentro das organizações, né? Porque é como assim, todo mundo hoje, a cada 10 palavras, 9 são AI, para qualquer coisa, né? Qualquer pessoa que você vai falar. Mas como que a gente faz isso, liderando isso como líderes de pessoas dentro das empresas? É uma pergunta interessante. Eu acho que, primeiro, o RH vai ter um papel bastante estratégico nesse processo. Acho que a IA não vai ser como uma simples automação de processo, ela vai redefinir a forma como o trabalho funciona, como a gente conhece hoje. E eu acho que para fazer essa adaptação, a gente passa por algumas frentes de atuação, né? Uma é o próprio redesenho dos papéis, né, que a gente tem dentro da organização. Acho que muitos daqueles que existem hoje vão sofrer alterações no seu formato de forma significativa, outros vão deixar de existir, outros vão ser criados. E isso gera uma série de consequências, né? Então, a gente tem que trabalhar nessa frente. Outra frente, naturalmente, é a parte de reskilling, né? É claro que não vai ter competência no mercado, é mandatório trazer uma ação de capacitação da sua força de trabalho. Outro aspecto super importante, né, é a parte de governança, ou seja, quais são as diretrizes de uso, como é que a gente faz a gestão desse sistema. Então, a parte da ética também é uma outra frente super importante. E, por último, a gestão da mudança, que é um processo que vai ser gradativo. A gente precisa comunicar com transparência, dar propósito, incentivar a adoção, ajustar os comportamentos que são necessários para potencializar essa transformação. Bom, acho que complementando, o que eu faria uma provocação aqui, né? Eu acho que o RH tem muito para atuar ainda, tem atuado exatamente nessa frente, mas eu ainda vejo uma oportunidade incrível. Então, eu acho que fica uma provocação para a gente na nossa atuação. E a principal delas, na minha visão, é que a gente precisa dar o exemplo nas organizações muitas vezes, né? Com recursos humanos. E se a gente fizer uma reflexão do que a gente vem atuando e o que a gente vem pensando, ou a gente vem colocando no nosso DNA essa tecnologia nova, contemporânea, a gente vai perceber que também a gente está alguns passinhos para trás. Como função e, obviamente, como DNA de inteligência artificial. Então,
para mim, essa é a atuação, é fazer o RH, ele precisa estar, além de liderar esse movimento, change management, transformação e tudo mais, dentro da organização, a gente precisa dar o exemplo e a gente precisa ter isso dentro do RH. E aqui tem uma oportunidade incrível para todos nós. Então, eu acho que esse é o ponto que eu colocaria dentro dessa questão. Historicamente, né, o RH sempre se reinventou. Eu acho que a única diferença, né, se a gente pensar, tá, se gosta de contar essa história, né, na Revolução Industrial, o RH estava lá para criar regras, né, para criar os departamentos, depois foi uma coisa de bem-estar, cuidar das pessoas, né, a gente foi se reinventando para um RH estratégico, que está mais perto do negócio e tal. Agora, a gente tem uma nova função, que é repensar nossos papéis e os das outras pessoas. Só que eu acho que tem uma diferença, a gente tem menos tempo. Essa revolução é muito mais uma virada de chave muito rápida, por isso que a gente precisa realmente se reinventar para poder reinventar o resto da empresa, né? Muito bom. E aí, a gente vai falar agora dessa coisa, a gente falou de reskilling, mas a gente está falando de alfabetização em AI. O que é isso, né? Vocês lembram quando a gente começou a usar, sei lá, o WhatsApp? Ninguém sabia muito bem como era, não dava para mandar voz, aí depois voz, aí depois dava para ligar para as pessoas, aí dava para botar 8 pessoas na ligação. Então, a gente foi aprendendo a usar a ferramenta, né? Quem aqui nunca ensinou? Criança a gente nunca ensina, porque eles ensinam a gente, mas uma pessoa mais idosa a usar a tecnologia, a usar o Facebook, a usar o WhatsApp, a usar... Então, essa é a alfabetização que a gente está falando de AI. Não é só saber usar o chat, mas qualquer um dos LLMs que estão no mercado, ou qualquer outra ferramenta. Mas como é que a gente faz as pessoas entenderem? Primeiro, para que serve. Segundo, como isso vai beneficiá-la. E terceiro, como isso não é uma ameaça para o trabalho dela. O que vocês têm visto por aí? Na TIM, a gente tem buscado associar o processo de capacitação e treinamento com comunicação clara, de propósito, como que a gente quer guiar esse processo, onde que a gente quer chegar. Trazer isso para a pauta estratégica. A comunicação é continuada, ou seja, não falamos disso uma vez e depois vamos falar só tempos depois. Isso é muito importante para deixar isso vivo e também trabalhar na liderança o estímulo para a adoção no dia a dia. Então, eu acho que a gente precisa acompanhar o lado técnico, uma transformação cultural, guiando esse processo, acompanhando ele ao longo do tempo. O exemplo que eu vou trazer aqui, na verdade, além eu como executivo de RH, na minha última experiência profissional, foi quando até eu conheci a Oracle, como eu trabalhava com tecnologia, eu acabei, obviamente, colocando para rodar, implementando várias soluções de inteligência artificial e automatização de processos e tudo mais. Então, eu acho que essa combinação também de conhecer o que está falando foi legal. Mas o que fez a virada de chave para mim, de verdade, há 2 semanas, eu estava fazendo uma imersão na Austrália, num banco australiano chamado Commonwealth. Eu achei que eu não ia encontrar nada relevante, mas me disseram, você não tem ideia do que você vai encontrar. E realmente, você vê um banco australiano virando a operação dele do avesso, completamente do avesso. E o grande ponto da alfabetização, existe uma área dedicada, com gente de todas as áreas funcionais praticamente ali dentro, fazendo a transformação do negócio, gerando a capacidade e a competência de IA e todos esses, e o que vem junto com ela, do DNA de cada funcionário. E eles têm uma meta. Todo mundo aqui precisa usar inteligência artificial. Então, eles colocam uma meta ousada, mas, ao mesmo tempo, eles ajudam a organização e preparam a organização para chegar lá. Então, eu acho que isso foi muito legal. E é incrível ver aquilo se movimentar daquele jeito. E um banco, que, em teoria, deveria ser, no nosso modelo, tradicional. A gente fez um trabalho recente que a gente criou aqui na Oracle um grupo de experts e champions. Então, os experts são as pessoas técnicas, que são aquelas que entendem da tecnologia, que pode desenvolver uma solução para a gente. E os champions são um representante de cada área, do RH, de vendas, de pré-venda. Então, essas pessoas, elas trazem a demanda. Olha,
por exemplo, o RH não aguenta mais responder quando eu tiro férias no sistema, ou quanto é o benefício, o reembolso do transporte. Então, assim, como é que a gente cria um chat que todo mundo possa, como se fosse um LLM que a gente usa aí, e onde todas as perguntas dos funcionários possam ser respondidas, baseado nas nossas políticas, não que ele vai inventar. Então, esse time de experts nos ajuda a desenvolver ferramentas internas que vão salvar tempo do nosso time. E aí, mas tem uma questão muito importante. Como é que eu ajudo as pessoas do RH a não responder as perguntas que continuam chegando? E aí ele fala, vai para o chat. E a gente sabe o quanto isso é difícil, né? Porque tudo já é culpa do RH. Se a gente ainda não fizer, né, as coisas que as pessoas esperam que a gente faça, a gente fala, não, entra aqui no chat, elas vão falar, tá de má vontade e tal. Então, assim, tem toda essa coisa da mudança organizacional. Não é só ter uma ferramenta. A gente precisa mudar nosso comportamento, a gente precisa ajudar os funcionários a entender que isso também é valor, e a gente precisa garantir que essa informação seja realmente apurada. Eu não posso deixar o chat inventar uma política de reembolso e dizer que a pessoa pode gastar X se ela não pode. Então, como é que a gente consegue, com os times internos de tecnologia, que eu acho que é isso, né? Você tem que ter uma área que ajuda a acelerar as soluções. Mas você tem que ter a demanda, eu não sei qual é a demanda de finanças, né? Eu não sei qual é a demanda de vendas, para que eles usam. E eu acho que tem uma coisa aqui de resistência, que é falta de conhecimento. A resistência vem da falta de conhecimento, né? Vocês lembrarem como a gente estava quando surgiu o Covid, todo mundo tinha muito medo, né? Porque a gente não sabia nada. Hoje em dia, a gente sabe lidar, sabe que não precisa dar banho de álcool no Doritos, enfim, a gente sabe, mas a gente no começo não sabia. Então, como que a gente faz com que as pessoas rompam essa resistência e esse medo? O que vocês acham? Eu acho que, além de tudo, tem a quebra do hábito, né? É igual a gente aprender a fazer um exercício, né? Você precisa ganhar gosto por fazer isso. Eu acho que essa experimentação faz todo sentido, né? Eu acho que a gente precisa também ter uma dinâmica de acompanhamento das pessoas, de engajamento, que demonstre como que aquilo ali agrega valor para a sua formação profissional. Ou seja, o quanto que aquilo vai ressignificar o seu valor como profissional, te dar empregabilidade, te manter ativo. A gente precisa ter a cabeça aberta para entender que aquilo que nos levou até aqui não necessariamente vai nos levar lá para frente. A gente precisa ressignificar o nosso trabalho, o nosso conhecimento, o nosso aprendizado. Acho que esse é o caminho para que a gente tenha êxito nesse processo e que seja bom para todos, né? O que você viu, Antônio, das pessoas? Eu acho que o medo, na verdade, as pessoas, primeiro que elas não conhecem o potencial que a ferramenta pode trazer para o dia a dia delas, e aí, obviamente, tem uma responsabilidade nossa como organização, de também ajudá-las a entender isso. Tem um medo de que aquilo tome o trabalho. Tem um pouco do que você trouxe também, né? Que as pessoas do tipo, se eu tirei essa função do RH, por exemplo, o que eu vou fazer agora? Eu não sei fazer outra coisa. Então, é uma combinação de vários fatores. Mas, claramente, as pessoas precisam começar a entender que a inteligência artificial ela chega para destravar a vida delas, para a gente acelerar coisas que a gente demorava um tempo para fazer, e a gente hoje consegue fazer em 4 horas. A gente viu hoje, agora, no lab aqui da Oracle, o quão incrível está isso, né? E eu acho que tem um outro ponto para mim que eu trago até nas nossas conversas, eu trouxe meu exemplo, né? Eu fui fazer mais de 400 artigos do mestrado que eu precisava organizar e gerar lacuna e assim por diante. A inteligência artificial fez em 1 hora, coisa que eu levaria pelo menos umas 2 semanas para organizar. Então, olha o tamanho da eficiência que você traz para a mesa. Eu acho que assim, a hora de vender o projeto para as pessoas é muito importante. Essa comunicação constante, né? É você mostrar o benefício que vai ter para ela. A gente fez um trabalho aqui com as assistentes executivas, né? Então, todo mundo fala que não vai mais existir secretária, que isso vai tudo ser automatizado e não sei o quê. E a gente fez um trabalho muito legal de mostrar para elas, falar assim, pega uma tarefa aí que ocupa muita parte do seu tempo, sei lá, reservar viagem, ou expense report, né? Fazer lá o relatório de despesas. Mas se você não tivesse que fazer isso, seria meu sonho se eu não tivesse que fazer isso. Eu poderia fazer o briefing de reunião para o executivo que vai encontrar um cliente. Então, assim, essa virada de chave, de entender
está aqui para roubar o seu trabalho, ela está aqui para fazer uma parte que talvez não agregue muito valor, mas é importante, você tem que fazer o relatório de despesas. Mas quem você vai ser, de novo, quem você vai ser se você não fizer isso? Acho que essa é a provocação que a gente precisa fazer para todas as áreas da empresa. Esse valor que você entrega hoje vai ser repensado. Quem você vai ser nesse novo valor? E como que você desenvolve? Porque, assim, o reskilling que o RH tem que fazer é diferente do reskilling que legal ou vendas tem que fazer. Como é que você customiza isso tudo, né? A gente vai falar disso daqui a pouco, mas vamos lá. Acho que tem que mexer aí, Rafa. Isso. Como é que a gente mede impacto? Então, tá bom, a gente vai dar curso, não sei quantas mil pessoas tomaram o curso, como é que a gente sabe se as pessoas estão usando a ferramenta de maneira correta, não estão subindo uma informação ali que é sensível, como é que a gente muda a cultura, enfim. Fácil essa pergunta. É bem fácil, né? Como é que a gente mede? Desafio interessante. Bom, acho que algumas métricas são mais tradicionais, né? Se você tem uma AI Academy, treina o pessoal, você tem que capturar ali quantas pessoas participaram, né? No nosso caso, por exemplo, nossa AI Academy já atingiu 70% dos nossos colaboradores formados, que é um número bem significativo. Depois, assim, não adianta aprender e não praticar. Então, a gente, dentro do sistema de governança, de acompanhamento, a gente precisa acompanhar, principalmente os principais casos de uso, e eu chamo a atenção para esse momento inicial, que é um momento de experimentação, é um momento de dar exemplo, é aquela experiência, aquela evidência que vai impulsionar outros, encorajar outros a também fazer mais, né? Então, acompanhar esses cases de perto. Hoje a gente está trabalhando com aproximadamente 19 casos mapeados, né, acompanhados pela organização como um todo, e que eu acredito que vão trazer resultados bastante positivos para a gente, né? E uma outra forma que a gente está utilizando para acompanhar isso também, a gente vai ter agora a nossa pesquisa de clima e a gente está adicionando 3 perguntas dentro do processo relacionadas ao processo de inteligência artificial, seja para acompanhar o quanto você se sentiu suportado pela empresa na capacitação, quanto você está aplicando na prática, quanto a liderança estimula, entre outras coisas. Eu acho que esse conjunto, né, cercando esse tema por todos os lados, a gente consegue ter uma eficácia maior nesse processo. A minha experiência tem mostrado que cada produto que é desenvolvido e cada empresa tem uma necessidade diferente, que vai, obviamente, mudar a solução ali, ou a necessidade de uma solução específica. O que a minha experiência tem mostrado é que cada solução e cada ferramenta dessa que você cria e desenvolve, ela tem métricas diferentes de impacto para o negócio. Então, não existe aquele famoso, né, o mesmo tamanho serve para todo mundo, né, one size fits all, né? Então, para mim, eu tenho visto isso. Cada projeto, ela tem ferramentas e formas de medição que são diferentes, né? Mas o tema de mensurar o impacto, ele é de extrema importância. Então, isso não pode sair da nossa cabeça, né? Tem projetos, por exemplo, que a gente fala da acuracidade do resultado que ele vai sair ali, mesmo que seja uma projeção de futuro, algo em torno de 98, 99, mas começa com 60, 50 de acuracidade daquela informação, prevendo alguma coisa para o futuro. E aí você tem que levar esse número, obviamente, para um patamar aceitável. O que é aceitável? 98, 99, 100? E aí você que vai definir. Aprendizagem a gente consegue medir, né? Você pode até fazer uma prova depois que as pessoas fazem, mas a gente tem um estudo do Gartner que fala, você não aprende AI para saber, você entende para fazer, né? Então, assim, uma jornada diferente de aprendizado. Então, como é que você mede se a pessoa economizou 30 minutos da semana dela? É difícil, mas é produtividade, né? Se ela agora faz uma apresentação usando uma ferramenta interna, ela demorava 4 horas para fazer a apresentação, não fazendo nenhuma. Então, tem 3 horas de ganho aí, mas como é que você mede isso? Não tem um scorecard lá para você marcar quanto tempo. E a segurança também é muito importante, né? Nós do RH sabemos tão importante, a gente estava até brincando, né, que vocês estavam andando ali no Innovation, alguém falou, pode filmar? O grupo de RH sempre pergunta, né, se pode. Se fosse pessoal de vendas, a gente estava filmando tudo, live no Instagram, mas vocês
A gente tem essa preocupação porque a gente sabe quão sensível são as informações que a gente trabalha todo dia. Como é que a gente garante que as pessoas... Tem até um conceito chamado de Shadow AI, que é a AI paralela, que é aquela que você usa, você não usa da empresa, e as pessoas têm razões diferentes, porque não usa da empresa. Tem gente que acha que o chefe vai ler o que a pessoa está perguntando. Eu já ouvi histórias que a pessoa fala assim: se eu pedir para traduzir um documento, meu chefe vai achar que eu não falo inglês, e eu falei que falava inglês. Então, assim, a mente humana é muito boa, né, de criar monstros. Então, como é que a gente orienta as pessoas e dá um guarda-reio decente para que elas falem assim: isso você pode fazer, isso você não pode? Porque hoje ainda as políticas de uso interno de AI, elas são abrangentes, porque estamos no começo, a gente também não sabe tudo o que pode e que não pode. Como é que vocês têm visto isso nas empresas? Eu acho que necessariamente parte por ter esse modelo que eu comentei no início de governança, ainda que inicial, estabelecido, né? Precisa ter diretrizes de uso. A gente tem, por exemplo, uma política publicada de diretrizes de uso da inteligência artificial e abrange desde princípios éticos, aspectos de governança, controle e tudo mais. Nós, recentemente, no nosso próprio acordo coletivo de trabalho, a gente incluiu cláusulas abordando o tema da inteligência artificial. Por exemplo, a gente tem um compromisso que a inteligência artificial, nenhuma decisão em relação a pessoas vai ser tomada pela inteligência artificial sem supervisão humana. Então, alguns exemplos de bases que a gente precisa criar dentro desse processo, aspectos de proteção de dados e tudo mais. Acho que essas diretrizes básicas precisam estar no cerne do início do processo. Outros elementos vão acabar sendo incorporados no dia a dia. Mas eu acho que a supervisão próxima, a figura dos expert champions suportando o processo no dia a dia, o papel da liderança próximo, eu acho que tudo isso nesse ecossistema ajuda. E eu acho que a IA, como a maioria das transformações digitais, a gente não pega aquele exemplo consolidado lá na frente e simplesmente replica, a gente aprende fazendo. Então, acho que precisa ter também um espaço de tolerância ao erro, da experimentação e do aprendizado, para ir construindo cada vez, ao longo do tempo, uma forma, algo mais sólido e melhor. Eu vou complementar com um exemplo da minha última experiência profissional, que foi um treinamento obrigatório. Como outros na empresa, a gente instituiu lá um treinamento obrigatório para ele ter acesso ao o chat GPT ou Copilot, coisas do gênero. Então, se não tiver um treinamento obrigatório, não tem acesso à ferramenta. E, obviamente, o treinamento ele é obrigatório e recorrente. Então, todo ano, para ele renovar a licença dele do Copilot, do chat GPT ou qualquer coisa do gênero, ele precisa fazer o treinamento obrigatório. Isso garante compliance com algumas regras e até políticas internas sobre para ter cuidado com o vazamento de informação e tudo mais. Então, eu acho que essa foi uma solução bacana, complementando o que o meu colega trouxe. Gente, anota aí, pega uma folha aí e anota um notebook. Métricas, número de pessoas que estão fazendo curso. Pesquisa de clima, colocar perguntas de AI na pesquisa de clima. Colocar políticas de uso de AI interna e no contrato de trabalho. Então, assim, a gente já tem aqui algumas práticas muito práticas para colocar no dia a dia nós como profissionais de RH. Né? Vamos lá. Marcelo, conta para a gente um caso prático. A gente aqui na Oracle tem um marketplace de soluções. Então, eu vou lá, crio um workflow, posso publicar lá, outra pessoa vai lá, copia e usa, dá um like. A gente tem uma biblioteca de prompts global, que às vezes uma pessoa vai lá, faz um prompt muito bom para escrever um e-mail ou para fazer uma análise de alguma coisa, ela publica, a gente pode votar, posso copiar, posso publicar os meus prompts lá ou as minhas soluções, e eu acho que isso gera porque nada mais é do que replicar os casos que deram certo, né? Conta pra gente um caso que funcionou, essa aumentação de AI, né? Que a gente está falando dos super workers, né? Os nossos profissionais que vão fazer um trabalho excelente, que já fazem, mas com mais ganho de eficiência e com AI, não só ganho de eficiência, mas também inovação, né? Vão ter novas ideias. Conta pra gente. Claro, um dos casos que a gente está trabalhando está relacionado à nossa operação de atendimento, né? Então, imagina o nosso atendente do call center
a quantidade de planos que a gente tem, condições diferentes, situações diferentes dos nossos clientes históricos, etc. Então, a gente está testando um copiloto que ajuda ele, né, tanto a mapear o histórico do cliente, dar informações importantes para suportar aquele atendimento, simplificar informações, sugerir ações. Então, tudo isso com o intuito de aumentar a produtividade e eficácia dele, né? A gente está ainda, né, testando para poder, né, é uma operação naturalmente muito sensível, mas a gente tem ganhos aí de produtividade aí bem significativos, aí, na casa de 30%, por exemplo, tá? Ainda em fase de consolidação. Tá? E dentro daqueles outros cases que eu comentei, a gente está trabalhando em várias frentes, por exemplo, manutenção preditiva de rede, que ajuda também a melhorar bastante a nossa qualidade, a automação de contratos, de análise de reclamações de clientes, entre outras coisas. Acho que tem muita oportunidade para se trabalhar. Bom, um caso rápido que me veio à mente aqui foi a auditoria de RH veio e disse que a gente tinha um controle manual e que esse controle manual ele poderia ser tá dentro de um risco que alguém poderia manipular. O time, uma squad que reportava para mim diretamente de tecnologia, eles fizeram uma automação nesse processo e eles fizeram isso em 2 dias. Só para vocês terem ideia do tamanho da velocidade que você pode automatizar coisas. E o outro mais estratégico foi um que a gente chama de flight risk. Ele define, ele prevê, na verdade, o risco de saída das pessoas. Por a cidade de 98%, só para vocês terem uma ideia. Ou seja, ele claramente diz quem vai sair da empresa nos próximos 6 meses com 98% de capacidade. Então, essas ferramentas elas são muito poderosas. Automação e também a parte estratégica, operacional, estratégica. É muito legal isso, né? Porque a gente pode fazer soluções focadas em melhorar a experiência do cliente, mas também para garantir nosso talento, né? Garantir o que a gente está fazendo. Esses dias eu vi lá no Marketplace, uma pessoa postou, você pode pegar, sei lá, você saiu de férias e durante suas férias tem 400 e-mails para ler lá, né? É difícil, né? Com todos os novos que vão chegar. Você exporta o arquivo com os 400 e-mails, coloca no chat, na ferramenta oficial, e coloca assim, quais e-mails citam meu nome, quais e-mails pedem minha aprovação, quais e-mails eu tenho que agir, quais e-mails são do meu chefe. Então, assim, ele vai lá e já faz um filtro para você que você poderia dar uma olhadinha ali nos 400 e-mails, mas que poderia levar muito mais tempo. Então, é esse tipo de ganho que a gente tem que usar no nosso dia a dia, porque isso vai refletir. Imagina eu, como profissional de RH, voltando de férias, tem um monte de coisa para resolver, pelo menos essa parte, e eu não vou deixar ninguém esperando minha resposta. Eu posso ajudar as pessoas a fazerem. Isso serve para a empresa inteira, né? Eu não sou a única que tira férias e volta com 400 e-mails. Ele botava numa pasta e falava: se alguém precisar, me chama. Você viu o e-mail que eu te mandei? Eu falei: vi, tá aqui nessa pasta. Como é que a gente faz então? A gente está falando de automatizar, de aumentar a nossa capacidade, mas como é que a gente faz para que, tá bom, então eu não vou ler os 400 e-mails, mas talvez eu vá perder alguma informação que o chat não vai me dar. Como é que eu faço para desenvolver novas competências e para que a gente não perca esse nosso papel importante que está baseado no nosso repertório, na nossa experiência, né? Esse apagão de sentido no trabalho. Como é que vocês veem esse desafio? Eu acho que a competência número 1 que a gente tem que ter dentro do RH e dentro da organização é curiosidade. Porque hoje em dia existem vários lugares que vocês conseguem buscar agentes específicos para uma necessidade, para uma dor que vocês têm. E a gente muitas vezes não sabe disso, ou acha que a gente não tem a capacidade de fazer alguma coisa. Hoje existe códigos que são free, que a gente pode usar, e é muito fácil de mexer nisso. Então, a curiosidade, e tá bom, não estou preparado para mexer nesse código, ou para buscar esse código, mas, no mínimo, a gente deveria estar curioso para a gente estar entendendo o que está acontecendo aí fora. Isso é até uma forma da gente preservar os nossos empregos, porque a gente vai ter que gerenciar a máquina, inclusive, né? A gente falou disso no começo. Então, a gente gerencia a máquina, a gente gerencia a força de trabalho. A força de trabalho não necessariamente precisa ser só humana, né? Então, a gente precisa, no mínimo, ter essa competência de curiosidade instalada dentro da gente, para a gente fazer diferença.
vou pegar o gancho aqui na curiosidade. Eu, particularmente, converso muito com o ChatGPT e às vezes o pessoal me pega rindo, conversando com ele, com as respostas que ele dá, né? Terapia, né? É terapia. Mas, às vezes a gente faz essa reflexão e fica buscando as respostas, mas a própria IA pode te dar essa resposta. Você já experimentou perguntar para a IA, olha, eu faço esse tipo de atividade aqui, como você pode me ajudar a potencializar o resultado do meu trabalho? O que é aquilo que eu hoje tenho de skill mais forte, aquilo que eu tenho de oportunidade, como você consegue me ajudar? Aqui é aquilo que não vai ser necessário, qual novo skill eu vou ter que desenvolver? Te garanto que ela vai te dar uma resposta fantástica e te ajudar nesse percurso. Então, é só mais um exemplo de como que a curiosidade é importante nesse processo, né? E ela vai te ajudar a passar por essa transformação de uma forma muito mais fácil, efetiva e leve também. Imagina que hoje, eu acho que a gente teve 10 mil comentários na nossa pesquisa de clima, né, da América Latina. Imagina a gente analisar isso, né? Então, hoje, você pode pegar esses comentários e as notas das perguntas e fazer um plano de ação direcionado. Até, por exemplo, a gente estava falando, eu vou escrever um comunicado para os funcionários, sei lá, sobre algum benefício. Eu posso perguntar, que perguntas os funcionários que não concordam com esse anúncio podem me fazer? Eu já me preparo na hora de responder para as pessoas, né, com uma justificativa, ou vou dar uma notícia, seja boa ou seja ruim, eu já posso prever como é que vai ser a reação das pessoas com toda a informação que a gente tem. Né? Eu tenho informação de quem são as pessoas que trabalham na empresa, como elas estão se sentindo pela pesquisa de clima, quais são os pontos mais importantes. E antes da gente passar aqui para o pessoal, ver se alguém tem alguma pergunta, eu queria falar uma coisa que a gente não falou aqui, que eu tenho ouvido muita crítica. Um exemplo ao recrutamento, mas acho que pode se aplicar a outras coisas. As pessoas estão fazendo o currículo com AI e o AI está analisando o currículo de AI e rejeitando as pessoas, né? Como é que a gente faz automatização sem virar uma coisa sem sentido, assim? Porque o meu currículo não é que é mentira, mas ele está todo ali desenhado para ser encontrado e o robô está todo desenhado para não encontrar esse tipo de currículo. Como é que a gente evita esse tipo de automatização sem sentido? Bom, eu Pergunta costumo... surpresa, tá, gente? Eu não estava no roteiro. Tudo bem, não tem problema. Assim, eu acho que a grande diferença aqui é sempre o papel humano. Se a gente coloca expectativa que a IA vai resolver tudo e é que a gente perdeu o nosso espaço, não é aí. Acho que a melhor das inteligências não é nem a inteligência artificial nem a humana, é a sinergia entre as duas que vai potencializar o resultado, né, obter o melhor produto final. Eu vejo assim, eu faço essa analogia. Imagina um escultor numa pedra, por exemplo. O trabalho dele tradicional é pegar um bloco de pedra, ele quer fazer uma estátua de um ser humano, e existe um trabalho mais grosso de lapidar aquilo dali, e depois ele vai chegando ali no formato humano e dando o toque artístico dele. O que a IA faz muitas vezes para a gente, as ferramentas que a gente tem, é quebrar a pedra e já dar aquele contorno humano, muito próximo, né? Mas o tom artístico, aquele toque que faz a diferença, que realmente faz o diferencial, o valor, ainda é humano. Então, eu acho que esse é o ponto, a cerejinha do bolo aqui para fazer Tem isso um dar termo, certo. né, que chama human in the loop. É importante, é sempre importante ter um human in the loop, um humano dentro do ciclo. O meu ponto, acho que até pegando o gancho, a gente precisa, no final, a pitada final é nossa. Mesmo que a IA quebre a pedra. E, obviamente, já deixe um shape para a gente, obviamente, terminar a lapidação. Isso é muito importante. E eu também, na minha opinião, eu acho um contrassenso, né? As empresas que vão lá e criam uma tecnologia, sei lá, se a gente está incentivando cada vez mais o uso de inteligência artificial, e aí a empresa vai lá e começa a montar o algoritmo, porque quem monta o algoritmo somos nós, né? E aí ela começa a rejeitar currículo que foi feito com base em inteligência artificial. Na verdade, ela deveria, na minha opinião, rejeitar currículos que são, obviamente, fake, ou que são, né, que estão ali, de alguma maneira, que não tem a pitada final do ser humano, daquela pessoa, porque tem que ter o nosso DNA ali, sabe? Tudo aquilo que a gente desenvolve. Então, para mim, é isso. Então, eu acho que cabe
as empresas que estão buscando fazer a inteligência artificial cada vez mais algo no dia a dia das pessoas, na hora que a gente vai desenvolver soluções, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? De não evitar esse tipo de coisa. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém que está por aqui? Ou alguém que está aí no webinar também, se quiser mandar alguma pergunta no chat? Alguma AI não quer perguntar nada, por exemplo? Perguntas para fazer num painel sobre o futuro do trabalho. A AI vai fazer uma lista. Então acho que tem alguma aí? Tem uma aí? Tem mais uma pergunta. Eu pulei, né? Porque eu... Teve uma lista do PK. Esse diagnóstico é difícil, né? Como é que a gente sabe que as pessoas realmente estão usando as ferramentas, né? Como é que a gente faz? Está todo mundo assim. Eu escrevi um artigo sobre essa analogia. Eu me mudei para a Flórida, nos Estados Unidos, há 4 anos. Como toda boa brasileira, não sabia que existia furacão, né? Época de furacão. Cheguei lá, 1º de junho, o governo mandou um e-mail, falou assim, olha, estamos abaixando o preço da água, da pilha, do não sei o quê, porque a época de furacão vai até 1º de novembro. Então tem uma season, assim, você recebe um benefício do governo, porque realmente o negócio é sério. E aí eu não sabia nada de furacão, e um mês depois que eu cheguei lá tinha um furacão. E aí eu não sabia qual era o meteorologista confiável, porque também tem de tudo. Tem 15 canais de televisão, um falando que vai passar na sua casa, o outro falando que vai para outro estado. Não sabia o que tinha que fazer, não sabia como que... Enfim, não sabia nada. E aí eu comecei a falar com meus amigos. O que eu faço? Tem um negócio na garagem que tem que fechar. Você tem que reservar hotel em outra cidade, porque se o furacão mudar de rota, você tem que fugir. Você tem que ter um extintor de incêndio em casa. Você tem que ser isso, para comprar comida, encher a banheira de água, enfim, milhões de coisas, né? E eu vi nessa experiência que tem 3 tipos de pessoas durante a época do furacão. Tem aquelas que, como eu, foi tentar entender o que fazer e se preparar, então eu sempre tenho tudo lá preparadinho, tem um kit furacão, e eu já deixo lá, sobrevivência. Inclusive, lá tem uns baldes de comida que você compra e dura 25 anos a comida. Espero nunca ter que testar. Mas, enfim, tem essas pessoas que estão caçando o caminho de sobreviver. Tem umas pessoas que vão para a praia no dia do furacão. Literalmente, elas vão lá, sentam, ficam esperando o furacão chegar, porque fala, isso aí todo ano tem, é só um vento e tal. E tem umas pessoas que paralisam, elas falam assim, meu Deus, furacão é muito perigoso, mas é tanta coisa que dizem que eu tenho que fazer que eu não sei por onde eu começo. E a gente tem esse perfil quando a gente está falando de AI. A gente tem um monte de gente criando a gente, fazendo um monte de coisa. A gente tem pessoas que estão falando que isso vai passar, que é só uma hype. E a gente tem um monte de gente paralisada dentro das nossas empresas. Onde eu começo? Qual que é o ponto de partida? Bem interessante. Eu acho que o ponto de partida tem que ser analisado sobre 2 perspectivas. Uma perspectiva da característica da organização e das suas atividades, porque cada tipo de atividade que existe dentro da companhia tem um potencial de captura e ser impactado pela inteligência artificial de forma diferente. Então, por exemplo, tem atividades mais transacionais, tem atividades mais relacionais, atividades mais analíticas, atividades criativas. Cada uma delas tem diferentes níveis de impacto. Outro é a gente entender do lado das pessoas qual é a prontidão delas para essa transformação. Então, por exemplo, na TIM a gente utilizou uma ferramenta de assessment de mindset digital, onde a gente consegue entender como que essa pessoa já tem uma mentalidade já mais, digamos assim, aberta e direcionada para o desenvolvimento das competências digitais. E por que isso é importante? Porque a gente consegue cruzar uma coisa com a outra. Ou seja, nas áreas mais impactadas, eu tenho as pessoas que têm o mindset mais adequado para potencializar aquela transformação naquele local. Então, essa é uma forma de a gente endereçar. E com base nisso, a gente também ter trilhas de desenvolvimento customizadas para cada tipo de perfil e cada situação. Então, se você tem uma área com alto potencial de transformação pela inteligência artificial, uma pessoa liderando aquela área que não está com o mindset adequado, provavelmente você não vai ter a velocidade da transformação que você espera ou a qualidade dela. Então, eu acho que é extremamente estratégico para a gente, como profissionais de RH, pensar
essa combinação, porque isso vai te dar uma leitura muito mais clara desse ponto de partida e como guiar essa transformação na organização. Para mim, colocar de uma forma bastante direta, né? Para mim, um dia me perguntaram, a gente está pensando em entregar essa solução daqui a um ano. E aí todo mundo, obviamente, ali, não, puta, tá ótimo. E aí eu fui o contra, né? Falei, eu concordo com um ano, mas um ano para trás a gente já está atrasado. Isso é a primeira coisa. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Todas as empresas hoje já deveriam colocar o pé na água com relação à inteligência artificial, de alguma forma, porque a gente já está atrasado. É hype, mas ela não vai acabar. Ela só vai evoluir. Se a gente olha, inclusive Gartner, ela tem aquela curva dela ali, a inteligência artificial, ChatGPT, coisas do gênero, ele já começou a sair fora do... Mas outras coisas entraram, multiagente, robótica, e entre outras coisas. Ou seja, a gente já está atrasando, ponto. Então, para mim, basicamente prepare a sua organização, cabeça, corpo, alma, coração, para as pessoas estarem preparadas para lidar com esse tipo de coisa. Comunicação, comunicação, comunicação e, obviamente, políticas, de alguma maneira. Cuide da segurança dos seus dados para evitar vazamento de informação, porque isso é extremamente importante. A gente não pode ter vazamento de dados e coisas do gênero. E terceiro, bote o pé na água e vá. E comece a incentivar ideias e gente que está querendo fazer diferente. Isso é importante. Isso mobiliza, isso gera engajamento, isso gera inspiração para outros. Então, comece a incentivar isso e destaque aquelas pessoas que estão fazendo a diferença. Valorizar quem está usando é muito importante. Tem uma pergunta aí? Tem uma pergunta bem nessa linha, tá, Antônio? O Eduardo Bertucci pergunta assim: qual que é o papel da liderança na criação de uma cultura orientada por dados e IA? Eu acho que esse é um papel fundamental. A liderança precisa estar preparada, né? A liderança, ela precisa... Minha experiência tem... Quando a gente chega com uma solução, a primeira coisa que acontece, a liderança, ela se espanta. Ela rechaça. Ela diz, isso não está certo, isso não está correto. Esse exemplo que eu dei, né, do flight risk, tem outros exemplos, mas pegando esse especificamente, esse cara não vai sair daqui a 6 meses. Então, a primeira coisa é a reação de... E aí, o que acontece? O cara sai. E aí ele olha e fala, danado aquele analytics lá, né? E aí ele começa a voltar. Ou seja, ele é o primeiro a rechaçar e a deixar a evolução dos modelos, ele não permite isso, porque ele tem medo também daquilo. Ele tem um certo receio que aquilo pode gerar algum problema para ele. A gente tem lá o score do líder, gerado por inteligência artificial. Ele tem medo dessas coisas. Então, ao invés de ele ter medo, ele precisa entender, ele precisa aderir, ele precisa começar a participar dessas discussões e incentivar o time dele a cada vez mais explorar dados e inteligência artificial para gerar insights incríveis para aquela organização. Eu acho que esse é o tema, é o mindset da liderança que a gente falou. Acho que o líder, com o mindset errado, ele vai ser um grande bloqueador desse processo, né? Ele pode acabar enterrando ele na partida. Então, trabalhar esse mindset, entender o contexto, abrir espaço para inovação, saber explorar, aprender com os erros, eu acho que é a receita do bolo aí para tentar conduzir essa transformação. Tem mais alguma coisa aí? Bom dia. Eu queria capturar um pouco de insight de vocês. Na minha visão, eu acho que a gente ainda tem estruturas organizacionais que remetem à Revolução Industrial. As organizações que a gente tem hoje ainda não refletem todas as mudanças que a gente tem visto, eu acho, do ponto de vista técnico. Óbvio, no tema da inteligência artificial, mas eu também acho que do aspecto da trajetória de carreira das pessoas, que hoje é cada dia mais fluida. Então, eu queria primeiro escutar se vocês vislumbram modelos que são totalmente disruptivos, se vocês já vislumbram algo como isso em relação ao que hoje
existe, é óbvio, tem uma série de aspectos que não permite que isso aconteça, tem questões de legislação, etc. e tal, mas queria entender se vocês vislumbram algo completamente diferente do que a gente tem hoje e se vocês conhecem algum case de uma organização que já tem uma estrutura que reflete um pouco disso de uma forma mais avançada em relação a Pegar a primeira resposta aqui. Eu acho que você tocou num ponto super importante. Eu acho que eu, por exemplo, como um profissional que passei minha carreira toda acompanhando dinâmicas de headcount, cargos, etc., eu claramente vejo já a transformação da organização em termos de pirâmide, por exemplo. Quando eu comecei minha carreira, 20 anos atrás, era uma clara pirâmide eu tinha mais analista júnior, depois o pleno, depois o sênior. Hoje, eu já vejo essa pirâmide completamente invertida, com uma dinâmica de cada vez mais uma horizontalização, não uma verticalização. Então, isso é uma transformação real e que vai continuar acontecendo. Eu acho que um pouco nessa linha que você tocou vem o conceito do skill-based organization, né? Que é abandonar um pouco o sistema tradicional de cargos e começar a valorizar as competências, os conhecimentos técnicos que as pessoas têm e reformar o sistema em torno disso. Claro que é uma transformação muito profunda, né? Não é uma coisa que vai acontecer do dia para o outro. Acho que provavelmente a gente vai ter que passar por algum modelo híbrido para chegar até lá. Existem também vários desafios nesse processo, né? Porque uma coisa é adquirir um conhecimento básico, outra coisa é certificar isso, o uso, a aplicação prática, ser reconhecido dessa forma. Então, acho que tem várias questões, mas dominar isso vai ser um grande diferencial, porque aquilo que é mais operacional, automatizado, já vai ser substituído pela inteligência artificial de alguma forma. Então, as competências humanas que estão ali relacionadas, e como você vai acabar moldando e direcionando, porque a força de trabalho cada vez mais tende a ser mais flexível e não de uma alocação específica, né? Então, como é que você vai moldar esses times? Se você tendo o domínio dos conhecimentos, das competências, com certeza você vai ter mais efetividade nesse processo. Que eu tenho estudado bastante e é a questão da olhar de forma mais horizontal, né? E, obviamente, você olhar a jornada. A gente está toda hora falando de experiências, viu? A gente passou aqui no Oracle Lab, a gente está falando de experiência. Se a gente não olhar a jornada por completo, a gente perde o impacto da boa experiência, tá? Né? Então, eu acho que isso vai acabar influenciando. Agora, tem um tema que é super importante, que é as capacidades dinâmicas, né? Hoje, as empresas elas são construídas para ter capacidades fixas. Quando você olha a capacidade dinâmica, é você alocar a sua força de trabalho dentro de uma necessidade específica às vezes para aquele ano e não para aquele, né? E às vezes você vai ter que mudar e ajeitar. Então, eu vejo que as empresas elas vão começar a ser mais flexíveis em termos estruturais para poder atender a necessidade futura de um negócio. Agora, por que as pessoas elas evitam falar isso? Né? Porque todo mundo tem medo, porque obviamente será que eu vou continuar sendo o vice-presidente da função X, ou o diretor, ou gerente, ou analista, whatever? Isso está mais para cima do que para baixo, né? Então, as pessoas evitam a reformular, mas eu vejo uma tendência clara, assim, para algum momento, né, horizontal, olhando a jornada, capacidades dinâmicas e não capacidades fixas, e você alocando a sua força de trabalho à medida da necessidade daquele ano específico, ou daquele negócio, ou para uma business unit. Uma business unit, às vezes, com uma pegada de startup, e a outra com uma pegada mais tradicional. Isso eu vejo muito fácil. É interessante porque a inteligência artificial meio que resolve a questão de conhecimento, que poderia ser um tema importante nessa flexibilidade de alocação. Exatamente. E é muito provável que a gente tenha uma solução que diga, Oracle, me ajuda aí em algum momento, né? Me ajuda aí a reorganizar com base nessas variáveis aqui, aperta o botão e blum. Ou pode buscar um parceiro, ou você desenvolver internamente, whatever. Eu acho que tem muitas opções. O
que não pode é você ficar dependendo Eu acho que se você tem uma necessidade latente dentro da sua organização, que você pode resolver uma dor de alguma coisa, faça alguma coisa. Tem essa... Coloque a mão e resolva. Mesmo que seja uma versão zero, para depois você evoluir para 1, 2, 3, 4, 5, mas faça alguma coisa. Brincadeira, fazer um jabazinho aqui. A gente, dentro do HCM, tem uma solução que chama Dynamic Skills. E é muito legal. Eu estava assistindo umas demos e você, por exemplo, coloca lá quais são os próximos passos de carreira. E aí ele tem todas as informações, né, minhas, e ele me dá 2 ou 3 caminhos possíveis. Eu posso ser VP de RH, roubar o trabalho da Carla, ou eu posso trabalhar em tecnologia, se é uma coisa que eu quero, eu posso, enfim, eu tenho alguns caminhos e ele vai me dando, por exemplo, mentores nessa área que poderiam te ajudar. Então, a gente tem a plataforma de mentor e já te conecta com alguém. Ou cursos que você devia fazer. Então, assim, ele tem a sua informação interna, de novo. Tem que ser customizado para a sua realidade. Não adianta ele me dar informações do mercado, porque não é a minha realidade dentro da Oracle, né? Quais os caminhos possíveis. Eu acredito muito, né, que as ferramentas, elas, de novo, as pessoas estão lá paralisadas esperando o furacão acontecer. Então, você dá um caminho para elas, ou várias possibilidades, e ela vai caminhando ali com a liderança dela, né? Acho que essas coisas vão ser transformadoras mesmo. Gente, alguém quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta? Senão a gente, né? Estamos aqui no nosso horário, ó. Vou faltar 1 minuto. Até 6 da tarde. Mas aí a inteligência teria roubado o nosso trabalho. Vai ser legal a gente ter uma conversa daqui a 6 meses. Eu acho que já vai ter um monte de coisa nova para acontecer, né? Isso é muito maluco. Eu me lembro que há alguns meses, quando eu comecei a trabalhar mais fortemente com inteligência artificial, uma das profissões mais hot eram os prompt engineers, as pessoas que faziam prompt. Nem existe mais, né? Somos todos prompt engineers. Então, assim, como as coisas... Por isso que nós, como RH, que viemos de várias transformações, vamos ter que virar essa chave muito rápido, né? Mas aí já temos aqui algumas dicas para saber como começar. Gente, obrigada. Qualquer coisa, vocês têm o nosso contato, se precisarem, estamos no LinkedIn, enfim, essa conversa é sem fim, né? Obrigadão.